Olá, tudo bem? No momento de hoje, vamos falar um pouquinho sobre classe de medicamentos, né? Os medicamentos são divididos em classe. A gente tem a classe dos antibióticos, dos anti-inflamatórios, dos analgésicos, dos relaxantes musculares, dos anticoncepcionais, dos antiácidos, né? Então, os medicamentos, eles são divididos por classes de medicamentos. E é importante a gente conhecer cada uma dessas classes. Nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho dos antibióticos. E o que são antibióticos? Antibióticos são drogas que são utilizadas para combater bactérias, né? Para eliminar as bactérias, né? E esses antibióticos, eles podem ser bactericidas ou bacteriostáticos. Quando um antibiótico ele é bactericida, ele tem o poder de destruir totalmente as bactérias. Quando ele é bacteriostático, eles vão impedir o crescimento dessas bactérias. E aí depois o próprio organismo, nosso sistema imunológico, ele se encarrega de fazer o restante do trabalho, né? Mas, no geral, né? Antibiótico é o quê? Uma medicação, é uma droga utilizada para combater bactérias. Se eu usar um antibiótico para combater uma doença viral, não vai servir, porque para vírus a gente utiliza antivirais. Se eu precisar combater um fungo, eu não vou conseguir combater aquele fungo utilizando um antibiótico, né? Porque antibiótico é uma medicação, gente, exclusiva para combater o quê? Bactérias. A gente tem diversos tipos de antibióticos no mercado. E o primeiro antibiótico descoberto foi a penicilina, né? A penicilina, ela revolucionou os cuidados com a saúde, né? Ela foi descoberta em 1928, né? Já tem um bom tempo, né? Um pesquisador, eles fazendo algumas experiências, ele descobriu que alguma das suas placas de observação não tinha o crescimento de bactérias, né? E aí ele foi ver qual eram essas placas que não havia aquele crescimento de bactéria. Era justamente aquelas placas que tinham um fungo, né? O nome desse fungo é Penicillium notatum. Esse fungo, ele produzia uma substância chamada de penicilina, por isso o nome da medicação, do antibiótico, né? Chamar penicilina. Então, assim, esse fungo, ele produzia essa substância que fazia com que as bactérias não conseguissem o quê? Se fixar, aumentar, produzir naquela placa de observação do pesquisador, né? Então, isso foi um passo muito importante, né? Para os cuidados médicos daquela época, né? Então, assim, a gente tem a penicilina, né? E a gente tem muitos outros antibióticos que são usados para o tratamento de diversas doenças, né? Então, assim, quais são doenças que são causadas por bactéria? A tuberculose é uma doença causada por bactéria, né? Gonorreia, sífilis, a hanseníase, né? Meningite, a gente tem meningite viral e tem meningite bacteriana, né? Entre tantos outros, entre tantas outras doenças, né, que são causadas por bactérias. E a gente tem no mercado diversos medicamentos, né, que são utilizados para o quê? Combater bactérias. Eu vou citar alguns deles aqui, mas para esse conhecimento ficar mais consolidado, é necessário que vocês façam a leitura, né, das indicações depois de diversos medicamentos, de diversos antibióticos que a gente tem, que a gente encontra no mercado. Então, a gente tem, vou citar alguns antibióticos. A gente tem a amoxicilina, que é muito conhecida, muito utilizada, a azitromicina, a ampicilina, né, a tetraciclina, a neomicina,
a cefalexina, entre tantos outros antibióticos que vocês vão encontrar no mercado. Vocês vão ter que ter também o cuidado muito grande na hora da dispensação desses antibióticos, porque antibiótico é uma medicação controlada. Essa medicação ela só pode ser dispensada com uma receita especial, uma receita carbonada, né? Onde uma via dessa receita fica retida na farmácia para o controle da farmácia e a outra via acompanha o cliente para ele ver, né? Qual vai ser os horários que ele vai tomar a medicação, qual vai ser a quantidade de medicamento que ele vai tomar. Então, assim, o antibiótico é uma medicação controlada, né? Ela não pode ser vendida sem a retenção da receita. A farmácia que faz a venda do antibiótico sem reter a receita, ele está cometendo uma infração, né? Então, todo antibiótico ele só pode ser dispensado deixando uma cópia da receita na farmácia, de preferência a original, tá bom? Em outro momento vamos falar de outra classe de medicamento, tá bom? Aguardo vocês.